funciona a coisa? Primeira coisa, tu sabe o que o módulo faz, cara? Tem gente que só sabe que o módulo, tipo, o módulo de -2 é 2, ok. Tem gente que só sabe simplesmente isso, e isso é impressionante. Ele serve para muito mais coisas. Hoje, a gente vai falar o básico do módulo. É óbvio que existem coisas muito mais complicadas do que o módulo, mas o sentido desse vídeo é te tirar da inércia do estudo. Lembra que a gente já combinou sobre o que é uma sala de aula invertida? É fazer com que você entenda o básico das coisas e continue estudando. Às vezes as pessoas não estudam porque não conseguem começar. Então aqui comigo você está começando, beleza? Vamos lá. A definição do módulo diz que o módulo de um número x ele será positivo se o número lá de dentro for positivo e negativo se o número lá de dentro for negativo. Mas não é meio óbvio isso, professor? Então, se liga só. Todo módulo pode ter sempre as duas interpretações. Então, quando eu disse que esse módulo é igual a 2, eu quero dizer que o módulo de 2 também é 2. Então esse mesmo resultado aqui, ó, x, ele pode ser tanto negativo quanto positivo dentro do módulo, que ele vai dar o mesmo resultado. Então o mesmo módulo de x ele pode ter duas interpretações. Beleza? Vamos lá, vem aqui comigo, ó. Se eu tiver um módulo de 5, por exemplo, eu posso ter tanto 5 quanto -5, que o resultado vai dar igual. Então, isso é uma equação modular. E essa equação modular, ela tem uma solução, como qualquer equação que se preze. Certo? Então, tá lá. -5 e mais 5. Pode ter duas respostas. Agora, olha essa aqui um pouquinho mais elaborada. Módulo de x menos 4 igual a 2. Professor, agora complicou, né? Complicou nada, cara. O número lá de dentro, ele pode ser tanto 2 quanto -2, que o resultado vai ser o mesmo. É isso que você não estava entendendo lá quando eu falei da definição. Mas eu preferi passar logo e te mostrar na prática, que na prática você vai entender. O que eu fiz na prática? Eu peguei quem estava dentro do módulo e coloquei as duas opções, 2 e -2, que com um módulo vai dar a mesma coisa. Se eu passar o 4 para o lado de lá, vai ficar 2 mais 4, que dá 6. Vamos experimentar? 6 menos 4 em módulo vai dar o módulo de 2, que é 2. Então até aqui, beleza. Agora vamos resolver essa daqui, ó. X é igual a 4, foi para o lado de lá positivo, não é? -2, que já estava do lado de lá, negativo. Então, vou botar aqui, ó, -2. Então, x é igual a 2. Aí, vamos lá para o módulo. 2 menos 4 vai dar módulo de -2, que é 2 também. Então, tá certinho a minha análise. Você percebeu? Então, se eu pegar o número de novo, o número que está dentro, a expressão que está dentro, e igualar ao número tanto positivo quanto negativo, duas alternativas, sempre duas alternativas, uma positiva e uma negativa, eu vou ter duas respostas diferentes para o meu módulo. Beleza? Vou para mais alguns exemplozinhos aqui, olha essa, ó. 3 menos 2x igual a 7. Bom, então esse cara daqui de dentro, ele pode ser tanto 7 quanto -7, que o módulo vai fazer com que eles fiquem iguais. Então, vou passar o 3 para o lado de lá, vou deixar o -2x aqui, passou o 3 para o lado de lá, -2x é igual a 4, você tem essa péssima mania de multiplicar as coisas por -1, mas tudo bem, 2x é igual a -4, e quando o 2 vai para o lado de lá, ele vai dividindo o -4, aí vai ficar aqui -2, beleza. Essa é uma solução. Agora vamos para outra. 3 menos 2x igual a -7. Vou passar o 3 para o lado de lá, ó, aqui vai ficar -2x igual a -3, -7. Menos 2x é igual a -10. E aí -1 aqui para deixar todo mundo lindo e positivo. E aí passou o 2 para o outro lado, deu 5. Irmão, a solução aqui é -2 e 5. Se você substituir qualquer um dos dois lá dentro do módulo, ou vai dar 7, ou vai dar -7. Sacou aí da solução da parada? Viu? É tranquilo, não é? Eu também acho. Vamos para mais um exemplo aqui bonitinho? Vamos embora, só que agora com uma questão real, irmão, de vestibular.
para você ver como é que a parada aparece para você nas provas. Ó, a soma das raízes, significa que você tem mais de uma, né? A soma das raízes que essa equação modular tem para você é... Aí você fala, caraca, prof, tu detonou a parada, né? Tem um módulo grandão e tem um módulo dentro do módulo, cara. Surreal, tu já começa com essa. Meu Deus, prof. Olha só, é mais fácil que cagar de cócoras. Só que é um pouco mais longa a resolução. Sabe por quê? Presta bem atenção. Este elementozinho está dentro de um módulo vermelhinho. Então, esse cara que está aqui dentro, presta bem atenção, ó, o módulo de x menos 2 menos 7 é o elemento que está dentro do meu módulo vermelho. Ele pode ser 6, como ele pode ser menos 6. Tu tá ligado nisso? Ah, mas lá dentro tem um módulo. Caguei. Eu tô falando o seguinte. Quem estiver dentro de um módulo pode ser igualado ao número positivo ou negativo, que o resultado é o mesmo. São duas soluções. Vem comigo. Vou passar esse 7 para o lado de lá e vai virar 13, porque 7 mais 6 dá 13. Guarda isso aqui no teu coração e vem comigo numa outra aqui, ó. Passou o 7 para o lado de lá, ficou 7 menos 6. Aí esse módulozinho de x menos 2 vai ser 1. Irmãozinho 1. Guarda no coração também. O que fez agora você? Você resolveu o primeiro módulo, é o grandão, o vermelho. Agora, com essa solução, apareceu uma outra equação modular que vai ter duas soluções, cada uma delas. Ó. Como assim, prof? Ó, o cara de dentro desse módulo pode ser 13, como o cara de dentro desse módulo pode ser menos 13. O cara de dentro desse módulo pode ser 1, como o cara de dentro desse módulo pode ser menos 1. Olha só. Passa o 2 para o lado de lá, ele vai somar com o 13 e vai virar 15. Passou o menos 2 para o lado de lá, vai ficar menos 13 mais 2, que vai dar menos 11. É o segundo resultado, é a segunda raiz. Passou o menos 2 para o lado de cá, ele vai somar com 1, vai virar 3. Passou o menos 2 para o lado de lá, ele vai virar positivo. O menos 1 que está lá do outro lado é negativo, isso aqui vai dar 1. Irmãozinho, vou recapitular. Tínhamos um módulo, dentro do módulo era feio a beça, entendo. Agora, quando você tiver essa situação, resolve um de cada vez. O módulo grandão ele estava igualado a 6, então tudo que está dentro dele pode ser tanto 6 quanto menos 6, sacou? Aí resolvemos e aí não conseguimos seguir porque apareceu uma outra equação modular preta ali no meio. Aí você para e resolve. X menos 2 igual a 13, só que dentro do módulo. Ou seja, pode ser tanto 13 quanto menos 13. A outra, módulo de x menos 2 igual a 1. Então o cara que está lá dentro, que é o x menos 2, pode ser tanto 1 quanto menos 1. E agora vamos responder o que ele pediu, né? Ele quer a soma das raízes. Ele quer que você some o 15 com menos 11, com o 3, com o 1. Vem cá, 15 menos 11 dá 4. 3 mais 1 dá 4. E 4 mais 4 dá 8, só quando a gente acerta. E isso está lá na letra E. Eu comecei por ela porque eu não achei que ela seria difícil. Mas ele é um caso inusitado, é difícil de aparecer essa parada aí. Tá bom? Vamos para mais uma situaçãozinha aqui, ó. Prof, e se for inequação, né? Porque equação eu acho que eu entendi. Mas inequação, o bagulho fica doido, né, prof? Porque aí os sinais de inequação são maior, maior igual, menor, menor igual, né, prof? Não é igual. E aí, como é que eu faço? Eu acho que é quase a mesma coisa. Mas aí o que você tem que pensar é o seguinte. 3 menos 2x dentro do módulo, para isso ser igual a maior do que 7, vamos pensar aqui numa coisa, olha só. Vamos pensar numa reta. Vamos pensar aqui, ó. Numa reta grandona, para lá. É a nossa reta real, né? Beleza. Aqui tem o 0, aqui tem o 7 e aqui tem o menos 7. Tudo bem? Beleza. Ele quer que seja maior que 7, irmãozinho. Ele quer daqui para cá, ó. Agora, tu imagina. Ele está dentro de um módulo.
Para ele manter o mesmo padrão de ser maior do que 7, pensa no menos 6. Qual o módulo de menos 6? 6. 6 não é maior que 7. Ferrou. O que tem que acontecer dentro do módulo para ele ser maior do que 7? Ele tem que ser maior do que 7 ou menor do que menos 7. Tu concorda comigo? Porque todos os valores que estão aqui, ó, menos 8, menos 9, se eu colocar o módulo, eles vão ficar maiores do que o 7. Sacou? Então é puro raciocínio lógico. E aí eu faço maior do que 7 ou menor que menos 7. Agora vamos resolver. 3 menos 2... Não, aqui já está escrito, né, Michel? Deixa de ser bobão. Menos 2x maior do que 7 menos 3. Menos 2x maior que 4. E aqui vem uma parada. Quando você multiplica por menos 1 uma inequação, você troca o sinal dos dois lados, mas você também troca o sinal da inequação. Esse cara virou esse sinal. Aí o 2 vai passar para o lado de lá, x menor do que menos 2. Essa é a nossa primeira solução, saca? A segunda, menos 2x é menor do que menos 7 menos 3. Menos 2x é menor que menos 10. E agora, vamos multiplicar por menos 1. Vai trocar o sinal do 2x, vai trocar o sinal da inequação e vai trocar o sinal do 10. X maior que 10. Oi, 10 não, desculpa, 5. Pronto. Então a minha solução vai ser o x que pertence aos reais, tal que o x é menor do que o menos 2 ou x é maior do que 5. Essa é uma solução mais detalhada, é uma coisa mais complicadinha. Tá bom? Vamos seguir aqui agora. Se fosse essa equação aqui, essa equação a gente já fez, né, prof? Não fez, não. Porque agora você tem x dos dois lados. Aí o bagulho muda. Presta atenção. Eu tenho um módulo aqui desse lado. E do outro lado eu tenho uma expressão com a mesma letrinha. Não foge disso. Lembra que se aqui quando foi 7, você botou duas opções, né? Uma sendo igual a 7 e outra menos 7. Lembra disso? Você só fez trocar o sinal, cara. Então você vai pegar uma expressão sendo igualzinha a x menos 7. E a outra? A outra você vai trocar o sinal. Só que como é uma expressão, aqui a gente tem parênteses, sacou? Trocar o sinal de uma expressão não é igual trocar o sinal de um número. Tu tem que botar o parêntese. Mas o raciocínio é o mesmo. Você vai usar 5 e menos 5, 2 e menos 2, x e menos x, x mais 2 e menos x mais 2. Vamos lá. Aqui vai ficar menos 2x, passa esse x para o lado de cá, é igual a menos 7, passou o 3 para o lado de lá. Caraca, todo mundo negativo, eu já vou multiplicar por menos 1. Aqui vai ficar 3x e aqui vai ficar 10. Então x é igual a 10 terços. Essa é a primeira resposta. A segunda, menos 2, o 3 menos 2x. Do outro lado, esse menos troca o sinal de todo mundo, irmãozinho. Essa parada. Aí vai ficar menos 2x mais x, 7 menos 3. Menos x é igual a 4, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar x é igual a menos 4. Então a minha solução aqui vai ser menos 4, menos 4, isso aqui também ficou horroroso, e 10 terços. Viu isso? Estou te mostrando todas as combinações possíveis. Tá legal? Vamos agora aqui, ó. 3 menos 2x em módulo igual a módulo de x menos 7. Ah, professor, aí a giripoca pia. Aí o bagulho ficou doido. Vamos lá, você tem dois módulos, né? O que basicamente a gente está fazendo quando tem um módulo? A gente está considerando o sinal positivo e o sinal negativo. Se eu fizer isso, positivo e negativo, do lado esquerdo da minha equação, eu tenho que fazer do lado direito também. Porque do lado direito também é módulo, né? Aí se você fizer positivo de um lado, positivo do outro, o seu resultado final vai ser positivo. Se você fizer negativo de um lado, negativo do outro, o resultado é o mesmo. E, prof, então só vai ter uma solução? Não.
se você mantiver o sinal da esquerda, do módulo da esquerda, e trocar o sinal do módulo da direita, isso vai dar negativo. Se você fizer o quê? Trocar o sinal da esquerda e mantiver o sinal da direita, isso vai dar negativo também. O que eu quero? Você não está entendendo nada, mas onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que nós temos, de novo, duas soluções. De novo, duas soluções. Só que agora, ao invés de trocar o sinal dos dois lados, a gente vai manter o sinal dos dois lados e trocar o sinal de apenas um deles. Você vê que eu mantive o sinal da esquerda e estou trocando o sinal da direita. De novo, quando você tiver módulo dos dois lados, você vai manter o sinal dos dois, só vai tirar o módulo, essa é uma solução. A outra solução, você vai trocar o sinal de um dos dois lados da igualdade. Escolhe e manda bala. Aqui, ó. Menos 2x menos x é igual a menos 7 menos 3. Vai ficar igualzinho ficou da outra vez que a gente resolveu. Eu fiz questão de colocar a mesma equação, só botar o módulo ali para a gente não ter muito trabalho. Agora, aqui, 3 menos 2x igual a menos x mais 7. Então, vai ficar menos x, que eu vou trazer para cá, do outro lado vai ficar 4x igual a menos 4. Percebeu o que eu fiz? O resultado deu igualzinho. Conseguiu perceber? De boa? Então vamos em frente. Agora vamos falar de gráficos, porque em algum momento você vai se deparar com funções modulares. Função modular pode ser muito mais difícil do que você imagina, mas, de novo, vamos falar da parte básica. Olha só para essa função linda e maravilhosa que está aqui. Ó. Olhou para ela? Eu te dei um exemplo aqui de uma função afim. Y é igual a x mais b. Esse carinha, se você lembra bem, é o coeficiente linear. Esse carinha aqui é a nossa raiz. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos entender o que acontece com este gráfico. Você concorda que a nossa função ela fica representada aqui no eixo vertical? Você concorda? Qualquer valor de x que você pegue nessa posição aqui, no meu exemplo, à direita da minha raiz, faz com que eu ache valores positivos da minha função. Como assim? Esse valor de x aqui, ele acha um valor de y, ó, aqui, ó, num lado positivo da minha função. Esse outro valor de x aqui também. Ele encontra a minha função aqui e acha o eixo y nessa posição. Essa outra aqui, a mesma coisa. Ela encontra a minha função lá em cima e o y também é positivo. Resumindo, todos os valores que apresentam y como imagem acima do eixo x são valores positivos. Quem vai dar negativo é quem está antes da minha raiz, tá vendo? Tá pegando o meu gráfico abaixo do eixo x. E o módulo não permite valores negativos como resultado. O módulo de x nunca será negativo, ele sempre é positivo. Então, o que eu faço, prof? Com a região do meu gráfico que ficou abaixo do eixo x, o que eu faço com essa região? Você vai interpretar o eixo x como fosse um espelho, e essa parte que estava aqui embaixo, você rebateu lá para cima, como literalmente fosse um espelho. Esta que está aqui em azul é a sua função modular. Percebeste isso? Simplesmente você pegou, vamos falar de uma maneira informal, de uma maneira mais fácil. Você pega a galera que está embaixo do eixo x e joga para cima como se fosse um espelho, mantendo o mesmo formato. Vou te dar o exemplo agora se fosse uma função do segundo grau. Olha bem para mim aqui, olha bem para mim. Esta parte da parábola até essa primeira raiz e essa parte da parábola até essa segunda raiz são valores que estão acima do eixo x. São valores que estão me dando sinais positivos. Agora, esta parte aqui está abaixo do eixo x. Ela está atingindo valores negativos lá no eixo y, tá vendo? Ó? E módulo não pode ser negativo. Aí o que você faz com essa parte de baixo? Você rebate ela aqui para cima. Tá vendo? Ó? Então esta parte aqui de baixo, ela deixa de existir. Olha só.
este pedacinho aqui, ó, deixa de existir e fica só aquela parte de cima. Essa aqui é a nossa função modular. Ó, essa parte aqui, essa aqui e esta daqui. Este é o gráfico da nossa função modular. Conseguiu entender? É só rebater como se o eixo X fosse um espelho. Aí vamos pegar uma questãozinha aqui agora, que a gente já falou tudo de modular, tudo de básico de modular, e vamos tentar resolver essa questãozinha aqui, olha só. A respeito da função f de x é igual a x, opa, aí o que eu recomendo para ti quando é função? Primeiro passo, esquece, vai na minha, esquece o módulo, irmão, esquece. Faz f de x é igual a x. Segundo passo, gráfico. Faz ou imagina o gráfico desta função que não tem um módulo. Vou pegar para ti aqui, ó, um gráficozinho desenhado à mão livre. Ó. Quem é esse gráfico y igual a x? É uma reta que ficou uma bosta. Mas vamos lá. É essa reta aqui, ó. Y igual a x. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. É aquela função onde, literalmente, você está percebendo, os valores de y são iguais aos valores de x. São os pares ordenados 2, 2, menos 5, menos 5, que tem as coordenadas iguais, sacou? Você consegue reparar na parte dela que está abaixo do eixo x? Exatamente. Essa parte que está abaixo do eixo x, ela vai ser rebatida aqui para cima, ó. Sacou? E essa parte continua normalmente. Só aquela parte ali de baixo que tem que deixar de existir, porque ela fica abaixo do eixo x. Esse é o seu gráfico de modular. Da modular, no caso, né? E aí agora vamos ler as alternativas. F de x é igual a x se o x for negativo, definição de logaritmo. Ela não vai ser f de x igual a x se o x for negativo. Não vai, só se o x for positivo. E ela vai ser f de x é igual a menos x se o x for positivo? Não, é se o x for negativo. Ó, tá vendo aqui? Vai ser x se o x for positivo e vai ser menos x se o x for negativo. Aquela questão lá, ela inverteu as brincadeiras. Tá certo? Então estão erradas. F de x é igual a 1 se o x pertencer aos reais. 1? Não, o f de x tem vários valores diferentes de 1. Então essa aqui é totalmente sem cabimento. O gráfico da função tem imagem negativa. Você está vendo alguma imagem negativa ali? Você está vendo alguém aqui embaixo do eixo y? Não, nem poderia, porque é uma função modular. Só sobrou a letra E. O gráfico de f não possui imagem negativa. É claro que não. Claro que não. Deu? Questão facinha essa, não é? Vamos ver mais uma aqui. Essa é braba, prof. Essa é muito pesada. Se ajeita na cadeira. Se ajeito. Questão fácil de dar dó. Olha aqui, ó. A figura a seguir mostra o gráfico da função f de x. Tu tá vendo algum módulo? Nem eu. Tu tá vendo uma parte aqui dela que está abaixo do eixo x? Então ela nem poderia ser uma função modular, porque tem imagem negativa, né? Agora vamos continuar a ler. O número de elementos do conjunto solução da função... Ah, filho. Ele botou um módulo ali na brincadeira. Ó, módulo de f de x. Então o que você, gafanhoto, tem que fazer? Você tem que pegar o seu gráfico e rebater ele para cima como se fosse um espelho, mas não é de qualquer jeito. Tem que ser fielmente rebatido. Tipo, você está vendo que aqui o ponto mais baixo vai no menos 2? Se você jogar lá para cima, o ponto mais baixo dela vai até o 2. Percebeu? Aí o teu gráfico, cara, ele vai ser isso que está aqui. Olha. Esse é o seu gráfico. Aí aquela parte de baixo ali, prof, que ela vai deixar de existir. A gente já combinou sobre isso, não já? Quando você rebate como se fosse um espelho, ela deixa de existir, irmãozinho. Aqui é o menos 1, que eu poder... Opa, ficou grossinho. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 3 e aqui é o menos 2. Beleza. E aí o que ele quer?
que o módulo, que é esse gráfico que você acabou de representar aí, seja igual a 1. Ou seja, 1, tá aqui o 1, aqui nesse gráfico, nessa linha azul, todo mundo é igual a 1. Quantas soluções você está vendo aí, cara? Eu estou vendo 1, 2, 3, 4 e eu estou vendo 5, irmão. 5 soluções diferentes para quando eu igualar a minha função a 1. Ou seja, o meu resultado, o meu y tem que ser 1. Foi o que eu fiz ali. Botei aquele azulzinho bonito. Deu para entender? Questão fácil, que você pulou ela com medo dela, cara. Isso aí é um absurdo. Mas eu te entendo perfeitamente. Olha essa questão aqui abençoada. A alternativa que representa o gráfico da função tchá-tchá-tchá. Qual foi a primeira coisa que eu recomendei que você fizesse? Esquece o módulo. Beleza. Esqueceu o módulo. A sua função vai ficar assim, ó. F de x é igual a x mais 1. Oi, cadê o... Eu falei para esquecer o módulo, Michel. X mais 1 mais 2. Que legal, prof. X mais 3, não é? Legal, legal, legal. Entendi. Mas é assim que faz? Não. Pô, prof, você tá de sacanagem? Não tô de sacanagem, não. Porque quando a gente faz uma função como essa, se fosse só x mais 1 dentro do módulo, estaria chupetinha, molezinha total. Só que o que esse cara fez? Ele pegou uma função modular, que é x mais 1, que você vai transformar em x mais 1 e vai fazer o gráfico dessa. Professor, e o mais 2? Você sabe o que significa você pegar uma função e somar 2 unidades? Você pegou o seu gráfico e subiu o seu gráfico 2 unidades. Exatamente isso que você fez. Então eu vou fazer o gráfico da minha função modular, que é x mais 1, é a única coisa que eu tenho de módulo, e depois, literalmente, eu vou subir o meu gráfico 2 unidades. Tá bom? Vamos lá, gráfico de x mais 1. Vem aqui comigo, ó. Bom. Esse 1 é o ponto onde corta o eixo y, tá? E a raiz? Para achar a raiz, é só pegar o x mais 1 e igualar a 0, passou 1 para o outro lado, a raiz é menos 1. Ah, então o meu gráfico é esse aqui, ó. Passa no 1, que é o eixo y, é esse cara aqui, que é o meu termo independente, e a raiz é menos 1. Esse é o meu gráfico da função x mais 1. Vamos rebater e jogar esse módulo para cima, certo? Aí aquela parte de baixo ali que a gente rebateu, a gente apaga. Olha ela aqui, ó. A gente apaga ela, porque ela virou a parte lá de cima. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Bom, esse é o gráfico da função modular x mais 1. Se ali está escrito mais 2, eu vou pegar ela e vou subir 2 unidades. O que era 1 vai virar 3. Esse menos 1 que está aqui no 0, ele vai subir 2 unidades e ele vai aqui para o 2, ó. Tá vendo? O meu ponto mais baixo vem para cá, eu vou levar o meu gráfico para cá, eu vou levar o meu gráfico para cá. Pronto. Esse gráfico azul é o gráfico que eu tenho da minha função modular x mais 1 mais 2. Onde isso aí está marcado? Está marcado aqui na letra A de animal. Deu para perceber essa parada? Se você tira o módulo, a revelia e sai cagando tudo, não. Se tem alguma coisa no módulo e alguma coisa fora do módulo, faz o gráfico do módulo. O que está fora do módulo você ajusta depois. Beleza? Deu para você entender isso daí? Show de bola? Bom, isso daí é só o básico de equação modular, de função modular. Eu acho que isso aí te tira da inércia, te dá um pontapé inicial para você começar os estudos de modular. Beleza? Então é isso. Um abraço.